Olá, turma, boa tarde. Espero que todos estejam bem e hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria. Peço perdão por estar gravando e tem esse barulho aqui, né? Um vizinho, ele está fazendo obra 24 horas, ele termina sábado, sábado à noite ele está fazendo obra o tempo todo. Meia-noite o cara tá fazendo obra, tá com barulho, então, tipo, e eu também não gosto de gravar à noite porque fica muito ruim a imagem, então eu resolvi gravar agora, mas espero que vocês consigam me ouvir bem, né? Botei o fone aqui bem próximo à minha boca para vocês me ouvirem bem, e é isso. Então a gente vai dar continuidade à nossa matéria de siderúrgica. Nós encerramos, né, a aula passada quando eu iria falar de drenagem torácica, tá? Eu vou abrir aqui o slide e a gente vai lá. Então, galera, ó, drenagem torácica, né? Como a gente pode estar observando aqui. O que é a drenagem torácica, tá? Olha, ela consiste na colocação de um dreno tubular, tá, no espaço intrapleural para remoção de gás, de líquido ou de sólidos. Para a gente entender sobre drenagem torácica, a gente primeiramente precisa entender como que é a anatomia do nosso pulmão. Como que é a anatomia do nosso pulmão? O nosso pulmão, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. O nosso pulmão, eu vou desenhar um pulmão aqui, né? Um pulmão só, tá? Esse aqui é o nosso pulmão, ele é uma víscera, né? E em volta do nosso pulmão existe duas películas, tá? Duas películas em volta do nosso pulmão. Existe uma película que ela fica bem rentezinha ao pulmão, bem coladinha aqui ao pulmão, tá? E existe outra película que fica em volta dessa película que fica mais rente ao pulmão, tá? Essa película que fica mais rentezinha ao pulmão, ela se chama pleura visceral, tá? E a que fica mais externamente, ela é chamada de pleura parietal, tá? Então, quando aqui no slide traz pra gente e diz aqui, ó, no espaço intrapleural, é exatamente entre essas duas pleuras aqui, né? Entre essas duas películas aqui, né? Por exemplo, quando um paciente ele sofre um acidente automobilístico, tá? E aí, vamos supor que ocorra uma lesão com um objeto pontiagudo, o objeto atravesse as duas pleuras e chegue ao pulmão, né? E aí, o que vai entrar, né, nessa cavidade? Vai entrar gás, né? Oxigênio, gás carbônico, vai entrar gás, né? E o paciente ele não vai conseguir respirar, né? E aí, o que a gente faz quando se trata de um atendimento pré-hospitalar, um atendimento que ainda não está no hospital, né? O que a gente faz para o paciente chegar até o hospital para fazer a drenagem torácica, tá? É necessário que haja, tá bom? Haja um mecanismo, uma ferramenta. Então, vamos dizer assim, é necessário que haja um conhecimento, né, de técnicas de primeiros socorros. E qual que é essa técnica? Essa técnica é muito interessante. Ela se chama técnica do curativo de 3 pontas, né? Vocês imaginam que tem um buraco aqui nessa região do tórax do paciente. Então, esse buraco, essa lesão, né, é um buraco causado por um objeto pontiagudo. Esse objeto podendo ser algo parecido com essa caneta, por exemplo, né? E aí o paciente ele não vai conseguir respirar, porque porque nessa região onde está a lesão está entrando ar. E aí não vai conseguir fazer esse reflexo de inspiração e expiração. E aí essa técnica vai ser usada para o paciente chegar até o hospital para fazer cirurgia ou drenagem. É curativo de 3 pontas. A gente pega uma gaze, né? Pega a embalagem da gaze,
pega o esparadrapo e a gente vai colar essa gaze em cima, tá? Em cima da lesão, né? Em cima da lesão a gente vai colar essa gaze. Só que a gente já vai colar 3 lados dessa gaze, né? Por exemplo, o plástico da gaze é um plástico assim, né? Um quadradinho. Então a gente vai colar esse lado aqui, esse aqui e esse aqui. Esse aqui a gente vai deixar aberto. Esse lado aqui a gente vai deixar aberto. E aí, o que vai acontecer? Isso vai servir como se fosse uma válvula, né? Então, quando o paciente ele inspirar, jogar o ar para dentro do pulmão, o que vai acontecer? A expiração, que é isso aqui, ó, na verdade, não vai ser pela boca e nem pelo nariz. A expiração vai ser por essa válvula criada pela gaze. Isso vai impedir que o ar entre e vai fazer com que o ar saia. Então, esse tipo de manobra é usado caso algum de vocês queiram fazer parte desse campo, né, que é o atendimento pré-hospitalar, que é SAMU, esse tipo de coisa. Vocês vão se deparar com esse tipo de manobra, né? Não são todos os profissionais que sabem que essa manobra existe, não são todos que usam, né, que sabem usar, e nem são todos os casos que vai dar para fazer esse tipo de manobra, entendeu? E aí, quando entra ar no pulmão, existe uma drenagem torácica, que essa drenagem torácica, ela, né, é a inserção de um túbulo, né, de um tubo, e com o objetivo de tirar todo o ar que entrou para dentro desse pulmão, tá? Porque o ar que entra para dentro desse pulmão, ele fica acumulado e ele vai comprimindo esse pulmão, tá bom? Existe vários tipos de pneumotórax, né? Tem pneumotórax hipertensivo, que é quando o paciente inspira, o ar fica no pulmão, né? E não sai, e aí acaba comprimindo o outro pulmão, depois ele comprime o coração e dá um tamponamento cardíaco, né? Existe o pneumotórax espontâneo, não sabe-se qual é o motivo desse paciente estar fazendo lesões ali no pulmão, ali na pleura, só sabe que essas lesões vão estar acontecendo de dentro para fora, então são vários casos, tá? E o engraçado, né, que essa cânula ela faz a remoção de gás, de líquido ou de sólidos, tá? Para cada tipo para cada tipo de estrutura existe uma cânula, tá? E existe um local apropriado para a inserção dessa cânula, tá bom? No caso de líquido aqui, a gente pode dar exemplos de sangue, né? No caso de uma lesão. A gente pode dar exemplo também de secreção purulenta, né? Exudato, devido a uma pneumonia, devido a algum tipo de infecção ali na região pleural, alguma infecção no pulmão, tá? E assim por diante. E aí tem diversos termos, né? Que são os termos que são relacionados a esse conceito, né? Aí tem aqui pneumotórax, que significa presença de ar no espaço intrapleural. Tem hemotórax, que significa presença de sangue no espaço intrapleural. Tem empiema, que é a presença de pus nesse espaço intrapleural. E tem quilotórax, que é a presença de líquido no espaço intrapleural. Tá? Quais são os cuidados de enfermagem para o paciente que foi acometido, né, por esse tipo de assistência? A gente precisa clampear o sistema, tá? Vocês vão entender isso melhor, durante a troca do frasco ou retirada das secreções para evitar um pneumotórax. Vou estar mostrando para vocês aqui uma imagem. Olha aqui. Aqui, tá? É uma drenagem torácica. E aí, quando se fala clampear o sistema, é simplesmente clampear essa cânula,
Por quê? Se a gente não clampear essa cânula, aqui na verdade está drenando o líquido, né? Seja esse líquido sangue ou outro líquido, mas eu imagino que seja sangue, tá? Se a gente não clampear, quando o frasco estiver perto de encher e a gente for trocar esse frasco, vai entrar ar pela cânula e aí vai entrar ar lá no pulmão, então vai dar um pneumotórax. Então a gente faz esse clampeamento, a gente troca esse recipiente e aí depois a gente vai desclampear, tá bom? Esse recipiente, ele é como se fosse uma válvula, né? Aonde você consegue observar que tem uma partezinha aqui, uma cânulazinha aqui, é por aqui que sai o ar, tá bom? Então vamos lá, voltando lá. Aqui é um paciente que ele foi, visivelmente que ele teve um acidente, ó. Ele tá com a drenagem torácica, ele tá com a cervical bloqueada, né? Tem até uma cânula ali também em cima, não tô conseguindo observar que cânula é, mas enfim, foi um acidente. Vamos voltar aqui, ó. Manter o leito em semi-Fowler para facilitar a drenagem torácica e a expansão pulmonar. Gente, leito semi-Fowler é quando o paciente ele fica sentado, podendo ser 90 graus aqui como eu estou, ou podendo descer mais um pouquinho, né? Ele pode ser, na verdade, perdão, leito semi-Fowler é 45 graus, tá bom? Perdão. 45 graus. Tá? É o paciente, então, que está meio assim, meio que deitado, meio que sentado e deitado. Tá? Vamos lá. A gente precisa evitar a formação de alça nessa tubulação, né? Pois elas vão produzir uma pressão retrógrada e podem favorecer o refluxo ou comprometer a drenagem do espaço pleural. Né? Essas alças, assim, né? Aqui assim, ó. Isso não pode acontecer naquele dreno ali, porque vai dar uma pressão, né, retrógrada, e aí o que acontece? Esse líquido, seja pus, seja sangue, seja ar, pode acabar acometendo novamente o pulmão, tá? A gente precisa fazer um curativo diariamente, óbvio que é um curativo estéril, tá? É um curativo que precisa de técnicas estéreis, tá? Então, se for do interesse de vocês, vocês podem procurar no YouTube, as técnicas assépticas para estar fazendo curativo de tráqueo, para estar fazendo curativo de drenagem torácica, que é muito importante, tá? Usar gaze em triângulo, tá? Envolvendo o dreno junto com a incisão para fixá-la com o esparadrapo. Né? Esse dreno ele não pode ficar solto ali, né? Ele não pode ficar, não é solto, ele não pode ficar se locomovendo, ele tem que ficar bem presinho, né? Um curativo que deixe ele bem presinho, para que o dreno não saia, para que o dreno não fique infectado, para que, né, não haja nenhum tipo de intercorrência. Ó, evitar clampear o dreno durante o transporte do paciente ou deambulação. Por quê? Um dreno clampeado pode provocar um pneumotórax hipertensivo. Aqui a imagem que já mostrei para vocês, né? Agora a gente vai falar de gastrostomia, tá? É um procedimento cirúrgico, né, que mantém uma comunicação da luz gástrica com o plano cutâneo da parede abdominal, através de uma sonda com as finalidades de drenagem, descompressão ou de alimentação. Então, é simplesmente um manejo cirúrgico, tá? Onde o paciente ele vai se alimentar, tá? Por uma sonda, que essa sonda vai levar esse alimento direto para o estômago. Professor, esse alimento é sólido? Não, não é um alimento sólido. É uma dieta líquida, tá? Rica em proteínas, rica naquilo que a gente precisa.
Mas professor, mas por que que acontece isso? Por que que o paciente tem que ser submetido a isso? Existem várias indicações, tá? Ó, estenose cáustica do esôfago, quando o esôfago se estreita, tumores esofagianos, câncer no esôfago, situações que ocorrem perda dos reflexos da deglutição e da tosse, né? Como traumatismo crânioencefálico, AVC e megaesôfago. O megaesôfago é quando o esôfago ele está muito largo, muito grande, né? É uma observação que acontece muito quando o paciente ele tem doença de Chagas, tá? Então, assim, gastrostomia é basicamente isso, né? É como se fosse uma colostomia, só que no estômago, né? Aquela cirurgia que o presidente Bolsonaro passou, então. Só que no estômago, né? Ele vai se alimentar por uma sonda e vai direto ali, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Peraí. Ah, tem aqui. Aqui, ó. Quais são os cuidados de enfermagem? A gente precisa verificar os sinais vitais, supervisionar a higienização completa, fazer tricotomia abdominal em paciente masculino. Para tricotomia é fazer a depilação, né? Assistir psicologicamente o paciente, o qual poderá resistir a uma nova forma de nutrição, e quanto à mudança anatômica, que é a instalação da sonda. Deixa eu ver se está gravando, porque tá. Que é a instalação dessa sonda, né? Vai estar abalando muito psicologicamente esse paciente, tá bom? Pesar o paciente para ver se ele não está perdendo muito peso. Opa! Não administrar refeições quentes ou frias, tá? Posicionar o paciente em semi-Fowler, como eu falei para vocês, né? Semi-Fowler é a posição que esse paciente que tá. Ele não está completamente deitado, ele está com a cabeceira um pouco inclinada, tá? Irrigar as sondas antes da refeição com 15 ml de água filtrada para detectar e prevenir infecções gastrointestinais e prevenir obstrução. Então, assim, ó, vocês vão observar aqui, que, olha, é uma sonda, tá? Aqui a sonda tá, aqui a ferida está infectada, a incisão está infectada, mas vamos falar dessa aqui que parece que tá bonitinho. É uma sonda, essa sonda vai estar chegando até essa incisão, tá? E nessa sonda essa sonda vai transportar o alimento, tá? Líquido, né? Para o estômago do paciente. Professor, quais são as indicações? Por que acontece isso? O paciente pode apresentar tumor, problemas no esôfago e vai estar impossibilitando dele tá fazendo esse reflexo de deglutição. Na verdade, não é nem reflexo de deglutição, e sim a passagem, tá? Do alimento, que o esôfago ele serve como transporte do alimento para o nosso estômago. Então, essa passagem vai ficar comprometida, tá? E aí é realizado esse tipo de procedimento. Quais são as complicações frequentes desse tipo de procedimento? Infecção no local da pele, tá? Ou o paciente, ou o técnico de enfermagem, ou o enfermeiro não manuseou não manuseou a ferida, né? Porque é uma ferida, a incisão, de maneira certa, ou ele acabou infectando, ou simplesmente o paciente acabou que o paciente mexe, coloca a mão, acabou infectando, né? E aí começou a gerar um processo inflamatório, um processo infeccioso. E aí, dependendo do quadro infeccioso, tem que entrar com antibiótico. Mas aqui acho que não era o caso. Mas a gente consegue observar que, ó, em volta tem, né, rubor, né? Tá bem vermelho, né? Provavelmente essa ferida está com calor, né? Que são os 5 sinais flogísticos: rubor, calor, dor e edema. E febre também. Não sei se passou de 5, mas são esses aí. Tá bom? Outra coisa que pode acontecer: obstrução do tubo, remoção acidental desse tubo. É por isso que aqui você vê que tá um curativo e o tubo todo grudado. Perdão, gente. E o tubo todo grudado aqui é para esse tubo não sair dali, né? Não tem nenhum tipo de intercorrência. E tem também a migração desse tubo. O que é ideal para a gente estar fazendo
esse tipo de curativo? Primeiro que são técnicas estéreis, tá? Porque qualquer tipo de infecção que dá aqui pode acometer o interior do paciente, né? Então tem que ser técnicas estéreis. Na minha opinião, tem que ser uma luva estéril, tá? Para estar prestando assistência para esse paciente aí, tá bom? Em volta dessa incisão, né, dá um espacinho de 2 dedinhos e a gente hidratar a pele desse paciente com hidrogel, né, com Versane, né, com óleo de girassol, perdão, para esse paciente aí não ter acometimento ali naquela região, né, naquela região abdominal da pele. Eu vou estar mostrando um vídeo para vocês. Deixa eu ver aqui. Não, no final eu vou enviar um link com o vídeo para vocês. Pra vocês darem uma olhada. Agora, gastrectomia. Diferente de gastrostomia, na gastrectomia existe a ressecção, né? Existe a remoção parcial ou total do estômago, tá? Quais são as indicações? Tumores gástricos, traumatismo de estômago, obstrução pilórica, úlceras perfuradas que não correspondem ao tratamento clínico. E aí tem que fazer a retirada total ou parcial desse estômago. Em professores isso quando acontece. Mas o que vai acontecer com o paciente? Vai ter carências de vitaminas, né? Vai emagrecer bastante, tá? Vai mudar toda a fisiologia do corpo desse paciente, tá bom? Quais são os cuidados de enfermagem, né? Assistir psicologicamente e espiritualmente esse paciente. Gente, não é para dar uma consulta, tá? Para o paciente, né? A consulta que eu digo é aquela consulta de macumba, não é para dar isso para o paciente, tá bom? Falou, isso que não, pelo amor de Deus. Espiritualmente, e também não é para chegar pregando lá paciente, não. Espiritualmente é você respeitar a espiritualidade, a religião desse paciente e apoiar. Não tá certo, Deus vai te abençoar, vai dar tudo certo, fica tranquilo. É esse tipo de coisa, tá bom, gente? Orientar quanto aos exercícios respiratórios, excluir o fumo, tá? Higienização completa, auxiliar na mudança de decúbito, observar sinais de choque, observar aspectos externos do curativo, fazer controle da diurese, tá? Controle da diurese é ver a quantidade de urina que o paciente está excretando, tá bom? Complicações: choque, hemorragias, atelectasias e pneumonias, deficiência de vitamina B12. Gente, por que deficiência de vitamina B12? A vitamina B12 é uma vitamina que ela é sintetizada no estômago. Então, quando o paciente perde o estômago ou ele perde parte do estômago, ele vai ter uma carência dessa vitamina, porque ela não vai ser sintetizada. Olha como que é. Aqui é um estômago normal, né? Aqui é um estômago, aqui são as suturas, tá? Ó, aqui as suturas aqui, ó. E aqui ele tirou cerca de 70% do estômago, tá? 70%, ó. Né? E as indicações para esse tipo de cirurgia são aquelas indicações que eu falei para vocês, tá bom? Agora, colostomia. Consiste em uma abertura da parede abdominal para a saída da parte do cólon. Pode ser temporária, né? Quando se aguarda a cicatrização após a cirurgia. Pode ser permanente quando há uma lesão definitiva no cólon. Vocês lembram do Bolsonaro, que ele recebeu uma facada e disseram que devido a essa facada foi necessário fazer essa colostomia e tudo mais? Então, ele recebeu, né, teoricamente, ele recebeu, né, uma facada lá no intestino e essa faca rompeu, né, tudo indica pelo que as pessoas falaram, rompeu o cólon, né, dele, e aí foi necessário fazer uma colostomia. Por quê? O intestino é como se fosse mesmo uma linguiça, sabe? Uma linguiça, e aí teve uma lesão naquela linguiça ali.
E aí o que teve que acontecer? Aquela lesão, ela tinha que ser reparada, ela precisava ser suturada. E aí pegaram uma parte do intestino do Bolsonaro, colocaram para fora, isso na região. É como se o ânus dele, né, vamos dizer assim, bem chulo, bem vulgar, é como se o ânus dele fosse aqui perto do umbigo, né? Na região aqui abdominal. Né? Existem 3 colos, existem 3 regiões ali onde pode ser feito a colostomia. Né? Tem o colo descendente, o colo transverso e o colo ascendente. Ascendente, transverso e descendente. Tá bom? Então, cada um desses sítios, a fezes, ela sai de uma forma diferente. Um sai mais líquido, outro sai mais pastosa, outro sai um pouco mais sólida. Então, isso é bem relativo. Mas, em si, a colostomia é isso, quando existe a exteriorização, tá, do colo, que é do intestino, tá, delgado, tá, perdão, grosso, tá, em alguma região, tá bom? Do abdômen, podendo ser 3 regiões, tá ok? Beleza. E aí pode ser para sempre ou pode ser até uma cicatrização. Isso ocorre para sempre quando o paciente tem, por exemplo, tem uma doença chamada doença de Crohn, tá? Que é uma doença inflamatória autoimune de todo o sistema digestivo. Né? Não tem cura, não tem que fazer, ou pode ser também por câncer, tá bom? Então tem esses tipos de acontecimentos. Tá? Agora vamos dar uma olhada lá como que funciona nos cuidados de enfermagem. Deixar o paciente à vontade, pois ele perde seu controle voluntário, podendo eliminar gases ou fezes a qualquer momento. Então, gente, o paciente ele perde o esfíncter, a fezes não passa mais pelo esfíncter anal. Então, ele não sente quando ele está defecando, quando ele está eclodindo gases, né, mais conhecido como peido, né, por vocês. A gente fala de termos técnicos, a gente fala flatulências, tá bom? Nossa, a pessoa tem uma flatulência, né? Então tá. Orientar ao máximo quanto ao procedimento realizado, oferecer dieta rica em calorias e pobre em resíduo, tá bom? Observar os sinais de complicações locais, realizar troca da bolsa sempre que necessário, quando sua capacidade atingir 1/3 do seu volume. Então, quando a bolsa atingir aproximadamente 30%, 35%, né, do total, né, por exemplo, para vocês entenderem legal, aqui é a bolsa. Aqui é uma bolsa de colostomia. Quando ela encher até aqui, já é indicado que faça a troca dessa bolsa. Por quê? Porque o peso pode fazer com que aquela bolsa ali solte da colostomia. E aí vai ser um constrangimento, porque essa bolsa pode cair no chão com resquícios de fezes, resquício não, com fezes mesmo. Né? Então fica uma situação muito desagradável para esse paciente. O próprio paciente pode fazer a troca dessa bolsa. Né? É necessário que ele seja instruído, ensinado para ele estar fazendo a troca dessa bolsa, tá bom? Mas a princípio essa troca é feita em alguma unidade, né? O enfermeiro normalmente é ele que troca essa bolsa, mas essa bolsa também pode ser trocada pelo técnico de enfermagem com a orientação do enfermeiro. Eu vou mandar alguns vídeos para vocês depois dessa aula, para vocês estarem estarem tendo contato com esses procedimentos, tá bom? Observar o estado e as condições dessas fezes, né? Olha aqui como que é. Ó, olha aqui. Aqui é a bolsinha, aqui é o cólon, tá? Esse cólon aqui é o cólon ascendente. Aqui está no cólon ascendente a colostomia.
e aqui já está no colo transverso. O colo descendente é esse aqui, ó, que está em transparente, tá? Então, essa bolsa de colostomia, ela pode ser para sempre ou ela pode ser provisória, né? De qualquer maneira, é muito complicado para o paciente, tá? É uma situação que tem um abalo psicológico absurdo, ainda mais naquele paciente que vai ter que ser submetido a isso para a vida toda, né? Eu já presenciei de uma palestra onde um paciente, um garoto, tá? Ele tinha cerca de 20 anos, 22 anos, e ele convivia com uma bolsa de colostomia, né? Essa bolsa ele era para sempre. Então, imagine você, né, com uma bolsa dessa, né, de colostomia, para ir à praia, para ter relações sexuais. É muito complicado. É uma situação muito difícil. É muito difícil, tá? Então, assim, a gente tem que ter a gente tem que ter um cuidado psicológico absurdo com esses pacientes, porque são pacientes que estão abalados psicologicamente, estão extremamente abalados psicologicamente, tá? Agora a gente vai falar sobre prostectomia, tá? Prostectomia, como o nome já diz, é a remoção cirúrgica de parte ou total da próstata. Quais são as indicações? Câncer, aumento da próstata que vai estar obstruindo a uretra. Tá? Normalmente esse tipo de acometimento, né? Esse tipo de displasia ou hiperplasia prostática acontece na idade avançada, quando o paciente ele é mais idoso, tá bom? Quais são os cuidados de enfermagem? Ficar atento quanto à irrigação contínua, não permitindo formação de coágulos, consequentemente obstruindo a sonda, porque depois que faz essa cirurgia, perdão, gente, depois que faz essa cirurgia, o paciente ele é submetido a uma sonda, tá? Uma sonda de alívio, então vai estar urinando por essa sonda. Observar o aspecto da diurese e atenção especial a sangramentos, né? Realizar o balanço hídrico e observar e anotar as intercorrências. Então, gente, quando o paciente ele tem que operar a próstata, né, o que acontece? Ou pode ser câncer, ou pode ser uma hiperplasia prostática, que é o aumento da próstata. Não sei se tem aqui a imagem. Ó. Ah, aqui tem. Ó. Aqui a próstata é uma glândula, né? E passa. Como vou explicar para vocês? Ela é uma glândula. E no meio dessa glândula passa a uretra e o ureter, né? Que vai chegar aqui, ó. Aquele canalzinho da bexiga para a uretra, para sair, né, a urina, e tem outro canal que vem do rim. Ó, tem outro canalzinho aqui. Então, o que acontece? O paciente vai ter uma obstrução, porque a próstata vai ficar maior, e aí, o que vai acontecer? E aí, essa próstata vai começar a empurrar, vai afunilar, né, esses canais aqui. Então, a urina vai ficar retida, entendeu? E aí, a urina retida aqui na bexiga, o paciente vai sentir grave desconforto, um desconforto muito grande, e não vai conseguir urinar. E aí ele tem que fazer uma prostectomia. Aqui está com próstata e aqui já está sem a próstata. Tá bom? Aqui já está sem a próstata. Então é por isso que os homens, né, eles são submetidos àquele exame do toque retal, porque o ânus, ele é mais ou menos aqui, ó. Aqui o ânus aqui, ó. Aqui está o ânus. Então, o médico, tá? Ele vai conseguir sentir a próstata, ele vai conseguir tocar, palpar na próstata através do orifício anal. E aí ele consegue ver se ela está grande, se ela está pequena, como está o tamanho dessa glândula. Por isso que é extremamente importante fazer
esse tipo de exame. O pessoal leva na sacanagem, mas é besteira, né? É uma prevenção, tá? Então, essas pessoas mais idosas, muitas delas, muitos deles, né, no caso são os homens, muitos deles não foram submetidos a esse tipo de exame devido a machismo. E aí, posteriormente, apresentou o quê? Uma hiperplasia prostática, um câncer na próstata, e aí é difícil a gente prestar uma assistência, é difícil a gente, porque na maioria das vezes, quando a gente percebe que o paciente está com esse tipo de problema, ele já está em um estado mais avançado. Agora, se a gente percebe precocemente que tem algum tipo de disfunção prostática, a próstata está crescendo mais, alguma coisa estranha, de forma precoce, a gente consegue ter uma resposta muito mais rápida para a doença. Bom, agora vem falando sobre colecistectomia. Tá? Colecistectomia é a retirada cirúrgica da vesícula biliar. Tá? Para quem não sabe o que é vesícula biliar, eu vou mostrar aqui para vocês. Vesícula biliar é esse órgão aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Esse órgão aqui, verdinho aqui. A vesícula biliar, ela fica ali aproximadamente do fígado. E ela tem a função de... vou falar sugar, não. Ela tem a função de absorver, tá bom? De absorver, vou usar a palavra certa aqui, absorver quando existe um excesso de gordura no nosso corpo. Por exemplo, você foi naquele churrasco, e aí você caiu para dentro, aí ingeriu bastante gordura, né? Para essa gordura não ficar exacerbada, né? Para ela não ficar ali no seu estômago e te fazer mal, existe a vesícula biliar. A vesícula biliar é responsável por estar sintetizando, por estar trabalhando com essa gordura, tá? Então, é por isso que muitas das vezes a pessoa que teve uma cirurgia em que ela foi retirada a vesícula biliar com qualquer alimento, ela se sente enjoada, ela vomita, né? Porque a vesícula biliar ela é responsável por fazer uma fisiologia, por fazer uma manutenção dessa quantidade de gordura que a gente ingere, tá bom? Então, vamos lá voltar lá. Quais são as indicações para estar fazendo essa retirada? Presença de cálculos e neoplasias, tá? Para quem não sabe o que é neoplasia, é a formação de novas células de forma patológica, tá bom? Cuidados de enfermagem. Cuidados com a higiene, banho curativo diário, anotação com condições de curativo, manter sonda nasogástrica aberta e aspirar frequentemente, evitando distensão abdominal, manter sonda nasogástrica por 48 horas, manter hidratação venosa conforme a prescrição, oferecer dieta e anotar a aceitação. E essa dieta deve ser hipolipídica. Isso quer dizer o quê? Com pouca gordura. Tá? Aqui é uma vesícula que ela está inflamada. Tá? Uma vesícula biliar inflamada é um caso muito parecido com um apêndice inflamado. Né? Se está inflamado, está infectado. Se está infectado, tem micro-organismo. Se tem micro-organismo, aquilo ali pode supurar. E quando supura, quando se rompe, aqui já se rompeu, ó, ruptura. Quando se rompe, vai cair, olha lá, olha o tanto de secreção purulenta, um líquido infectado, um líquido sujo, vai estar caindo aqui na cavidade aqui, ó, peritoneal. Ó, isso aqui é o abdômen, vai estar cavidando. E aí isso aqui vai dar uma sepse, vai dar uma infecção generalizada, depois vai dar uma sepsemia, essa infecção vai para o sangue, o paciente pode morrer, tá bom? Agora aqui é a cirurgia de hemorroidectomia, tá bom? Ela consiste na retirada de veias dilatadas da região anal. Quais são as indicações para essa cirurgia? Paciente que teve constipação desde a infância, aquele paciente que tem problemas do intestino preguiçoso ou aquele paciente
que fica retendo, prendendo muitos anos as fezes, e prende as fezes, e prende as fezes, e prende as fezes, mudando a fisiologia do intestino, tá bom? Vai chegar um momento que ele vai ter essa dilatação dessas veias, né? Que são chamadas de hemorroida, tá? E aí, meu amigo, você tem que fazer uma cirurgia para estar fazendo a remoção dessas veias. É uma cirurgia extremamente dolorosa e depois que a cirurgia é feita, é uma situação muito complicada também. Eu vou falar para vocês as coisas que podem acontecer, tá? Mas vamos falar dos alimentos condimentados, tá? Alguns alimentos condimentados, eles podem estar influenciando para o aparecimento da hemorroida, tá bom? Então aquela coisa muito temperada, aquela pessoa que come tudo muito temperado, aquele pessoal do Nordeste que tudo é muito carregado, pode estar assim influenciando para o aparecimento da hemorroida. As pessoas falavam, não pode sentar no banco quente não, né? Lembra disso? Não pode sentar no chão quente, não pode sentar no banco quente, que vai dar hemorroida. Não sei disso não. Então, vamos lá. Quais são os cuidados de enfermagem? Deixar o paciente na posição mais cômoda para ele, oferecer dieta rica em fibra, anotar a aceitação, trocar o curativo, se necessário, manter o curativo oclusivo, manter o curativo fechado, tá bom? E é inserido um tampão, tá? Ali na região anal. Esse tampão só pode ser retirado com a orientação do médico, tá? Banho de assento com água morna, tá? É extremamente importante esse banho de assento. Um bom médico ele vai estar recomendando o banho de assento durante os 6 primeiros meses após a cirurgia. Esse banho de assento tem que ser feito nos primeiros meses, nos 2 primeiros meses, 3 vezes ao dia, e depois ele pode ser feito 2 vezes, uma vez ao dia, que esse banho de assento vai estar ajudando muito, tá, a recuperação desse paciente, tá bom? O paciente, ele não pode, se houver sangramento, realizar compressa de água fria, tá? Orientar a lavagem após a evacuação, tá bom? E observar a anotação de possíveis complicações. É comum que após os primeiros 3 meses saia um líquido, uma substância esbranquiçada, mas é comum, não é sinal de infecção nem de anomalias, tá? Banho de assento, ele é de extrema importância, e uma coisa também que é muito importante é relacionado à dieta desse paciente. Quando o paciente faz esse tipo de cirurgia, é necessário que ele tenha uma dieta rica em fibra e que o paciente beba bastante água. Por quê? Vai hidratar as fezes vão ficar macias, a fibra vai facilitar, tá? Vai estar fazendo uma regulação do intestino, então o paciente vai conseguir defecar com qualidade e com tranquilidade. Agora, o paciente que sofre essa cirurgia, não bebe água, não se alimenta bem, pode acontecer o quê? Continuar com uma prisão de ventre, com a constipação, e aí a fezes vai ficar acumulada naquele intestino ali, e a cirurgia vai cicatrizando e o orifício anal se fecha. E aí depois, para fazer as fezes, ter que abrir o orifício anal, é muita dor, pode fazer algum tipo de rompimento, algum tipo de lesão, entendeu? Então é uma cirurgia que não é complicada, mas a recuperação dela é muito chatinha, muito complicada, tá? Ó, aqui como que ela é feita. Aqui você consegue observar que são veias dilatadas, tá? Ó, as veias aqui elas estão dilatadas, olha. Tá vendo aqui? E aí, né, como que é o procedimento, ó? Ele vai estar, eu acho que na verdade aqui, pelo que eu estou percebendo aqui, que é feito, né? Ele faz uma lesão nessa veia com bisturi elétrico, depois ele remove essa dilatação e depois ele vai lá e sutura, tá bom? E tem também a próxima operação, né? É a herniorrafia, né? Gente, tudo que termina em rafia é sutura. Então, herniorrafia é um fechamento de uma hérnia, tá?
Mas vamos lá ver o que consiste. Consiste na remoção da protusão na parede em que está localizada, podendo ser região inguinal, umbilical e incisional. Tá? Vamos pegar daqui o exemplo mais comum, que é a hérnia umbilical. Vocês lembram o que é a hérnia umbilical? Quando tem aquela protusão, aquela coisa assim, né? Aquele bolo protuso aqui na região abdominal do paciente. Então, essa hérnia aí, ela se dá por uma fragilidade na musculatura abdominal. Essa musculatura fica frágil e aí o intestino vai lá e vai fazer essa protusão. Aquilo é nada mais nada menos do que o intestino, né, fazendo uma protusão. E aí é necessário fazer uma herniorrafia, tá, para que aquilo ali melhore. Tem dois tipos de procedimentos que podem ser feitos nesse caso aí. O primeiro procedimento é tirar, né, remover aquela região ali da musculatura abdominal que está frágil e juntar as duas, né, e aí vai ficar de boa, vai dar certo, ou colocar uma tela para segurar o intestino lá dentro, ó. Perdão, gente, vamos lá, ó. Acho que tem imagem aqui, eu vou mostrar para vocês. Ah, tem aqui, perfeito. Quais são os cuidados de enfermagem? Estimular a deambulação precoce somente no primeiro pós-operatório, oferecer dieta de acordo com a vontade do paciente, portanto livre, porém rica em fibras para facilitar a evacuação, observar edema escrotal ou edema local, orientar quanto às atividades de... Observar quanto às atividades como levantamento de peso, esforços físicos, grandes caminhadas, para que suspenda até 7 dias, porque essa hérnia ela pode reaparecer devido a esforço, a tosse, a um esforço físico, né, que seja muito exacerbado, tá bom? Ó. Aqui eu vou mostrar uma figura para vocês, tá? De uma hérnia umbilical. Vocês conseguem perceber que essa região aqui, onde o intestino fez a protusão, meio que não tem musculatura, só tem a pele, a musculatura está em azulzinho aqui. Então, o que vai acontecer? O médico ele vai lá, né? Ele vai pegar esse intestino aqui, vai botar lá para dentro de novo, vai empurrar lá para dentro de novo e vai suturar essa parte aqui com essa parte aqui, né? E aí vai ficar assim, ó. E também existe outro tipo de cirurgia que o médico vai botar uma tela. Meu Deus, que som é esse? Vai botar uma tela aqui, tá? E vai estar impedindo que o intestino faça essa protusão. Então essa cirurgia é denominada como herniorrafia. Aqui a gente vai estar vendo alguns conceitos sobre hemorragia, tá? O que é hemorragia, quais são os aspectos de hemorragia, tá? O que é hemorragia? É uma perda de sangue súbita originada pelo rompimento de vasos sanguíneos, podendo ter classificações. A hemorragia ela pode ser duas classificações, né? Ela pode ser a hemorragia externa, que é a hemorragia aquela que a gente vê, a gente consegue observar o sangue. Então, esse tipo de hemorragia é mais tranquilo da gente fazer prestar uma assistência, né? Nesse tipo de hemorragia externa. A gente pode fazer compressão do vaso sanguíneo até chegar ao hospital e fazer o que tiver de fazer lá. E tem a hemorragia interna, né? Que é a hemorragia mais complicada, porque o paciente ele vai estar sangrando, a gente não vai estar vendo, e aí você precisa conhecer os sinais e sintomas de hemorragia ou os sinais e sintomas de um choque hipovolêmico. Quais são esses sinais e sintomas? Sudorese, pele pegajosa, tá? Pode ter uma hipotensão, dependendo do grau de hemorragia, de choque. Entendeu? O paciente ele fica muito afoito ou ele fica desorientado. O retorno venoso periférico dele vai ser acima de 2 segundos. Então é necessário que a gente saiba, tá?
na teoria e consiga observar na prática tudo aquilo que a gente aprendeu, para a gente estar percebendo que o paciente está com uma hemorragia. Aqui é hemorragia interna, né? Quando o sangramento se faz numa parte interior, né? Podendo ser na boca, ouvido, no reto, podendo se exteriorizar, na verdade, né? É um sangramento interno, mas que ele pode sair, ele pode se exteriorizar na boca, ouvido, reto e etc. Aqui eu trouxe para vocês alguns tipos de hemorragia. Aqui é uma hemorragia capilar. Capilar é aquela hemorragia que quando a gente se corta ou se rala, a gente nem sente dor, mas consegue ver o sangue. A gente não sentiu dor porque nossos neurotransmissores, que são responsáveis por relevar o reflexo da dor para o nosso sistema nervoso central, eles são mais profundos no nosso tecido, ele é mais profundo. Então, ele não chegou a acometer ele, né? Ele não foi atingido, tá bom? Então, é a hemorragia capilar. A hemorragia venosa é quando é a hemorragia de um vaso sanguíneo. A hemorragia venosa, quando o vaso sanguíneo ele é rompido ou ele é lesionado, o sangue ele escorre. E quando é uma hemorragia arterial, o sangue espirra. Então a gente consegue ver esses três tipos de hemorragia e a gente consegue observar quais são as diferenças desse tipo de hemorragia. Por que na hemorragia arterial o sangue espirra? Ele espirra porque, né, as artérias não são responsáveis por levar o sangue para o nosso corpo todo. Então aquele jato que vem do coração, ele vai cair nas artérias, ele vem pelas artérias, tá bom? E o sangue venoso, às vezes, são responsáveis por quê? Por estar levando o sangue de volta para o nosso coração. Então, a pressão do sangue venoso é bem menor do que as das artérias. Tanto que nas veias existem válvulas para o sangue não voltar. Existem válvulas assim, quando o coração bate, a válvula se abre, quando o coração relaxa, a válvula se fecha, e assim o sangue não volta. Né? Como que o sangue chega do nosso pé à nossa cabeça? É assim que funciona. Mas acho que vocês aprenderam isso em anatomia, né? Ó, aqui na arterial tem uma saída intermitente, o sangue é vermelho brilhante. Na venosa a saída é contínua, o sangue é vermelho escuro. Na capilar a saída de sangue é em pequena quantidade. Aos sinais e sintomas de hemorragia: pulso fraco e rápido, pele fria e pegajosa. Por que o pulso fraco e rápido? Primeiro, o pulso fraco porque está diminuindo a quantidade de sangue. E o pulso rápido, porque o corpo está tentando jogar sangue para todos os tecidos, para todas as células do nosso corpo. E não tem esse sangue. Então ele começa a pulsar bem rápido. Pele fria e úmida, né? Pele pegajosa. Pupilas dilatadas com reação lenta à luz. Queda da pressão arterial. Paciente ansioso, inquieto ou com sede. Náusea e vômito. Respiração rápida e profunda. Perda de consciência, parada respiratória e choque. Aqui os cuidados de enfermagem na hemorragia interna: deitar o paciente afrouxando as roupas, manter o paciente aquecido, colocar na posição de Trendelenburg para manter a circulação dos órgãos vitais, exceto na hemorragia craniana. Quem não sabe o que é a posição de Trendelenburg, é o paciente deitado, estou deitado com a cabeça para o alto, e aí depois que o paciente está deitado, eu inclino o leito, boto a cabeça do paciente para baixo e os pés para o alto. O paciente vai ficar mais ou menos assim, ó. Né? Por que faz isso? O sangue está chegando aos órgãos nobres. Quais são os órgãos nobres? Cérebro, coração, né? Os órgãos abdominais, pulmão, tá bom? Não administrar nada por via oral, avisar o médico para uma possível hemotransfusão e controlar os sinais vitais. Hemorragia externa agora: manter o paciente no leito, evitando que o mesmo veja o sangue, fazer compressão com gases, fazer compressão das artérias, aquecer o paciente, controlar os sinais vitais. Se o sangramento foi na boca ou nariz, realizar a aspiração e lateralizar a cabeça para o paciente não broncoaspirar. Tá bom? Aqui tem alguns cuidados da hemorragia nasal, tá? Colocar o paciente sentado, inclinar a cabeça para trás, colocar a bolsa contendo gelo sobre o nariz, porque esse gelo vai facilitar para uma estenose, né? Para o fechamento, tá bom? Cessamento desse sangramento. Pressionar o nariz contra a face lateral que está o sangramento,
tá? Hemorragia de estômago, colocar o paciente em decúbito dorsal, deixar o paciente em jejum absoluto, colocar a bolsa contendo gelo sobre o estômago e elevar os membros inferiores. Hemorragia genital, repousar o paciente com membros inferiores mais elevados, colocar a bolsa contendo gelo na região suprapúbica, fazer o tamponamento vaginal. Aqui a gente vai estar falando um pouquinho sobre o choque hipovolêmico. Tá? Gente, o que é choque? O que é o choque? Choque é quando acontece uma diminuição do aporte de oxigênio no corpo. Tá bom? Beleza. O que vai determinar se o choque é tal? Se o choque é tal é o fator, assim, é o que está acontecendo. Por exemplo, no choque hipovolêmico, o paciente está perdendo sangue. Então, ele vai ter um aporte de oxigênio muito diminuído, porque o sangue é responsável por levar o oxigênio para todo o nosso corpo. Correto? Correto, beleza. E no choque neurogênico é quando tem a mesma situação, né? Só que não é perda de sangue, e sim algum tipo de acometimento cerebral, né? Que o sangue não consiga, na verdade nem é que o sangue, é que o oxigênio não consiga nutrir as células. E o choque anafilático é a mesma coisa, né? O oxigênio não consegue nutrir as células devido a um processo inflamatório, entendeu? Um processo alérgico, na verdade. Então, todos os choques têm a mesma fisiopatologia, né? Tem o mesmo objetivo. Só que como é conduzido, como isso acontece, é diferente. Ó, as causas de choque hipovolêmico: hemorragia, desidratação e queimadura. É porque quando a gente se queima, a gente perde muito líquido. Tá? Então, choque não é sinônimo de perder, choque hipovolêmico não é sinônimo de perder sangue, e sim de perder líquido corporal. Tá bom? Quadro clínico: queda da pressão venosa, aumento da resistência periférica, taquicardia. Ó, o que vai acontecer? Primeiro, o volume de sangue vai ser diminuído, o retorno venoso vai ser diminuído, o volume sistólico vai ser diminuído, o débito cardíaco vai ser diminuído e a perfusão tissular vai ser diminuída. Aqui é o choque cardiogênico, né? Que é aquele choque ali onde o coração ele não consegue exercer sua função, tá bom? Ó, o que acontece? Causas: infarto, no caso fulminante, que vai comprometer acima de 50% do miocárdio e tamponamento cardíaco. No caso do infarto fulminante, 50% do coração vai morrer. E esse 50% não volta. Quem teve um infarto fulminante ficou vivo, só está vivo com 50% do coração. E esse 50% do coração não volta, tá bom? E no caso do tamponamento cardíaco, a gente pode estar falando sobre um acidente automobilístico aonde entre sangue numa pleura que reveste o coração. Né? O nosso corpo todo ele é revestido por pleura de tecido conjuntivo, também, por isso que ele é chamado também de tecido conectivo, porque ele conecta todos os órgãos do nosso corpo e os nossos tecidos. Então, o que acontece? O nosso coração ele também tem uma pleura, que essa pleura se chama pericárdio. Tá? E aí, quando essa pleura se enche de sangue, esse sangue fica coagulado e não tem espaço do coração bater, não tem espaço dele crescer. Isso vai caracterizar um tamponamento cardíaco. No caso do tamponamento cardíaco, vai ocorrer um choque cardiogênico, porque o coração não consegue exercer sua função, que é bater e relaxar para levar o sangue para o nosso corpo. No caso do tamponamento cardíaco, a gente tem que fazer uma pericardiocentese. O que é a pericardiocentese? É quando um profissional da saúde ele pega uma seringa de 20, a maior seringa que tem, pega uma agulha bem grossa e calibrosa e vai enfiar nessa região aqui, vai inserir nessa região aqui do apêndice tifoide, tá bom? Com 15 graus aqui para o mamilo, tá? Para a região aqui do mamilo. Tá? E aí, quando ele inserir, ele tem que ser sagaz, ele tem que saber. Quando chegar no coração, ele vai aspirar e vai aspirar aquele sangue que está coagulado ali no coração. Entendeu? Se furar o coração, não tem problema não. Entendeu? Se passar um pouquinho, encostar no coração, não tem problema. Tá bom? Mas a gente vai lá e faz isso para ver se realmente é um choque cardiogênico. Tá bom?
Qual é o quadro clínico? Diminuição da produção de urina, né, no choque cardiogênico, e pressão venosa alta. Isso aqui eu repeti, né? Isso aqui eu botei errado, é a mesma coisa. E aqui, epa! E aqui é o choque, ai caraca. E aqui é o choque séptico. O choque séptico é um choque que ele acontece devido ao que? É devido à infecção, né? Quando lembra que eu falei que no caso ali da apendicite, que se a apêndice supurar, vai cair micro-organismo na região abdominal, depois pode ir para o sangue. Então, quando ocorre isso, essa infecção acomete o nosso sangue serve para quê? Levar oxigênio para o corpo todo. Então ele leva oxigênio e tudo que tem nele. Se tem micro-organismos, se tem bactérias, vírus, seja lá o que for no nosso sangue, vai levar por todo o nosso corpo. E aí vai virar uma infecção generalizada, mais conhecida como choque séptico. E não dá tempo de medicar. Cerca de 80% dos pacientes que evoluem para choque séptico, eles morrem. Não dá tempo de medicar. Aqui está dizendo aqui, ó, leva à morte entre 25% e 50% dos casos. É mais. Quando o paciente ele evolui para o choque séptico, 80% deles morrem. Então, é uma taxa de mortalidade muito alta. Quais são as causas? Toxinas, a grosso modo venenos, produzidos por bactérias presentes na corrente sanguínea. Como se trata? Se trata com antibióticos, né? Só que esses antibióticos têm que ser antibióticos eficazes para combater determinada bactéria. Tem que saber qual é a bactéria que está acometendo o corpo da pessoa. Entendeu? Porque não adianta dar qualquer antibiótico para qualquer bactéria, que não é assim que funciona. Tem que fazer um antibiograma para saber se essa bactéria ela é sensível a determinado antibiótico. E aí o que vai acontecer? Vai gerar uma infecção no corpo todo, o corpo vai parar de funcionar, as células, tudo vai parar de funcionar porque não tem oxigênio e vai ter uma falência múltipla dos órgãos. Aqui, ó. Risco de os órgãos pararem de funcionar, diminuição do batimento cardíaco e assim, tal, complicado. E aqui tem o choque neurogênico. Choque neurogênico é aquilo que eu falei para vocês, né? Causas traumatismo e intoxicação, tá bom? Pode ser também, essas intoxicações aqui pode ser por drogas também, tá? Quadro clínico, anestesia medular alta, distúrbios emocionais. E quais são os cuidados de enfermagem? Oxigenoterapia. No caso do choque neurogênico, é quando o paciente ele perde essa função neural, essa função do cérebro devido a uma pancada, aí tem um edema, aí o edema vai comprimir essa região cerebral e aí o cérebro não vai funcionar da forma que deveria, ou no caso de intoxicações. Gente, é bastante coisa, mas eu vou aqui, ó, a gente acabou aqui, eu vou encerrar por aqui com vocês, eu não vou estender, até porque é bastante coisa para a prova já, então a gente vai encerrar aqui. Eu só vou mandar alguns vídeos para vocês para vocês ficarem inteirados sobre as técnicas assépticas, tá bom? Tenham um bom dia, fico com Deus e um abraço.